A gente fala agora sobre o Conselho Regional de Enfermagem do Pará, que realiza entre maio e junho a 21ª edição da Semana de Enfermagem com o tema Técnica, Ética e Política. Pilares inegociáveis do cuidado de enfermagem. A programação alcança mais de 40 municípios paraenses e deve reunir até 40 mil profissionais e estudantes. Em Belém, as atividades começam amanhã, dia 27, com oficinas e minicursos seguidas da programação principal, que acontece nos dias 28 e 29. Para falar sobre esse assunto e os desafios da categoria, estamos aqui no estúdio com a coordenadora de Educação Permanente do Corém Pará, Daniele Cruz. Seja bem-vinda, Daniele, ao estúdio do Sem Censura. Obrigada, Andréia. Obrigada. Boa tarde, Andréia, Giovana, quem está nos acompanhando em casa. Fala pra gente um pouco sobre a importância desse evento e o alcance que ele tem, né? Mais de 40 municípios aqui do nosso estado. A Semana da Enfermagem, ela foi instituída pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Então, ela instituiu a semana do dia 12 ao dia 20 de maio como a Semana da Enfermagem, que já é uma semana atípica, diferente, né? É uma semana completamente fora dos padrões, que ela não são 7 dias, de 12 a 20 já são mais de 7 dias, né? São 8 dias aí. 12 porque se comemora o aniversário de Florence Nightingale, que foi a enfermeira precursora da enfermagem moderna, uma italiana com carreira desenvolvida na Inglaterra e que a gente ainda tem muito da Florence ainda retratada na assistência hoje, ainda mundialmente, e dia 20 que foi o aniversário, de morte da Ana Nery, que foi a baluarte, vou dizer assim, da enfermagem aqui no nosso país, né? Que lutou, na verdade foi para a Guerra do Paraguai, para prestar serviço de enfermagem, então foi em homenagem às duas figuras que foi instituída a Semana da Enfermagem. Nós estamos na 21ª edição do Conselho Regional de Enfermagem aqui no Pará. Outras instituições também realizam a Semana da Enfermagem, mas já é um marco para nós da categoria como o maior evento de enfermagem aqui no nosso estado. E esse ano a gente vai percorrer aí por cerca de 40 municípios. Além dos municípios, nós estamos já realizando desde o início do mês também em instituições de saúde, participando de atividades nas instituições de saúde, instituições de ensino. Hoje, inclusive, nós tivemos um circuito Corém na Amazônia, que a gente fez para instituição de ensino, instituição de saúde também, onde a gente estava com oficinas, minicursos também dentro dessas instituições. Então, é um mês que era uma semana diferenciada, é um mês diferenciado e a gente já transformou em 2 meses. E é um momento que não é só para a gente homenagear, não é só para a gente festejar, só para a gente celebrar, mas é também da gente propor qualificação, treinamento, aprimoramento para os colegas, mas sobretudo a gente fazer muitas reflexões ainda para a nossa categoria. Perfeito. E a temática dessa 21ª edição aí, funcionando nos 3 pilares da enfermagem? Essa temática é uma temática nacional. Foi o Conselho Federal de Enfermagem que demandou essa temática, então todos os conselhos regionais no Brasil todo, nós temos 27 conselhos, né, dos 26 estados e do Distrito Federal, então a gente está debatendo esse tema. É um tema muito pertinente, não só pelo momento atual que a gente vive, mas porque nós somos um cuidado, né, um cuidado técnico, um cuidado científico, então a gente está atrelado realmente a uma profissão que é de cuidado, mas é um cuidado técnico-científico. O cuidar, ele exige a técnica, exige um aperfeiçoamento, ele exige um estudo, exige a ciência, então toda a atividade de enfermagem, a gente tem uma evidência científica por trás, então é a técnica atrelada à parte científica, a ética, porque a gente atua com o bem maior do outro, né? E sustentar a atuação no dia a dia exige ética, porque a gente não só lida com o bem maior do outro, que é a vida, mas como a gente lida com diversos colegas no ambiente de trabalho, como a gente lida com a sociedade, então a gente tem que ter também o princípio ético de defesa da vida, especialmente defesa também da coletividade. E a política, porque a gente atua como política, não só política partidária, que a gente sempre até pensa, né, na política voltada para a política partidária, mas a política por competência também. Porque a enfermagem é a maior força de trabalho da área da saúde. Nós somos, no Brasil todo, mais de 3 milhões de profissionais de enfermagem. No estado do Pará, nós somos mais de 100 mil profissionais de enfermagem.
Esses profissionais, eles estão distribuídos da atenção primária, da média e alta complexidade. Eles estão como secretários de saúde, como gestores de saúde, ou se não, eles estão nas secretarias também. Então, são pessoas que estão desenvolvendo a política, né, nos seus postos de trabalho, seja a política pública de saúde, e não só executando, mas formulando também, seja nos conselhos de saúde, nos conselhos municipais, estadual de saúde, seja nos seus próprios locais, né, liderando equipes, chefiando os setores. Então, a política se desenvolve também, não só a política partidária, que é uma coisa que todo cidadão precisa pensar e precisa desenvolver, mas a política por competência, especialmente na nossa categoria. Daniele, de que forma o evento ele abrange esses pilares que você acabou de falar para a gente na melhoria do dia a dia deles de trabalho? A enfermagem, a gente sempre fala que, eu já falei que é a maior força de trabalho da área da saúde, mas dos 144 municípios do nosso estado, por exemplo, a gente tem diversas profissões, nós somos 14 profissões de nível superior da área da saúde. Muitas dessas categorias, elas não estão presentes, ou os profissionais que compõem essas categorias não estão presentes nos territórios, nos municípios. E aí é uma gama de fatores, mas a enfermagem está presente. Seja pelo enfermeiro, pelo técnico auxiliar de enfermagem, mas a enfermagem está presente. Então, é quem está mais próximo, realmente, da população, quem sabe a real necessidade é a enfermagem. Não tirando a importância das demais categorias, porque são todas importantes. A gente só tem uma saúde de qualidade quando a gente tem uma equipe multidisciplinar atuante. Mas a enfermagem é quem está muito próximo, então a gente acredita muito que a gente tendo um corpo de enfermagem cada vez mais técnico, qualificado, ético e com pensamento realmente dessas políticas, da política por competência, de desenvolver liderança, gestão estratégica, a gente vai ter uma saúde também desenvolvida cada vez melhor. E essa saúde, obviamente, é para a nossa população. Então, tudo que a gente desenvolve, investindo nos profissionais, nos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem, a gente vai ter como assistência de qualidade. E como foi planejar esse evento com essa abrangência aí de vários municípios paraenses? A gente está no estado com uma diferença territorial. Hoje, inclusive, a gente estava debatendo que a gente está tendo um encontro estadual de saúde, que é realizado pelo Conselho Nacional de Saúde aqui também. Eu estava debatendo nesse tema, nesse encontro mais cedo. A gente debater saúde na Amazônia, saúde no Pará, nesse estado que é continental, que a gente tem toda essa diferença, peculiaridade geográfica nossa, é bem... Não é só potente a gente fazer isso, mas a gente pensar também nas diferenças geográficas, as diferenças regionais, né, as barreiras que a gente tem para acesso de qualificação, capacitação, de eventos dessa natureza, acesso aos serviços também. Então, a gente pensar realmente na necessidade que a gente tem para chegar no profissional, da dificuldade que o profissional tem para chegar em eventos nesse, que a gente fala, vamos chegar o mais próximo possível que a gente puder. São 144, não chegamos ainda nos 144, infelizmente, mas chegamos em 40. Né? Conseguimos aí percorrer pelas 13 regiões de saúde que nós temos no nosso estado. E se a gente tem sempre uma crítica, né? Principalmente eu levo muito o nome do Norte, o nome do meu estado para onde eu vou. E a gente tem uma crítica porque muitas políticas são pensadas sempre no eixo Sul e Sudeste. Muitos eventos de cunho científico são desenvolvidos só no eixo Sul e Sudeste. Então, a gente também não pode deixar que cursos, eventos de aprimoramento e qualificação, eles sejam só realizados na região metropolitana, né? Por mais que a gente concentre um número grande de profissionais aqui, a gente não pode concentrar aqui, e sendo que os outros profissionais estão espalhados, vou dizer assim, distribuídos, né? Melhor do que espalhados, distribuídos aí em todas as regiões de saúde que nós temos. Então, ele já vem sendo pensado, elaborado, desde quando, na verdade, o Conselho Federal emanou o tema, que já foi no final do ano passado, a gente já vem pensando de que forma a gente vai desenvolver as atividades da Semana da Enfermagem. E as temáticas que vocês irão trabalhar nesses dias? Bom, a gente começa amanhã com as oficinas. Nós teremos oficinas amanhã, a oficina teórico-prática, né? Então a gente vai ter de reanimação cardiorrespiratória, vamos ter de feridas e tratamentos, vamos ter de elaboração de documentos gerenciais, já que a gente tem um foco também de fomentar essa questão da política por competência, vamos ter de elaboração de documentos, mas a gente vai ter de relações também socioemocionais, vamos ter algo que é muito novo para a gente, que está sendo implantado, inclusive, via Sistema Único de Saúde, que é o Implanon, que é um dispositivo
é um contraceptivo que está sendo ofertado 100% gratuito no Sistema Único de Saúde, que quem sabe as mulheres que percorrem, vão buscar na rede privada, pagam aí mais de R$1.000 para implantar o Implanon. Hoje o Implanon está sendo ofertado no Sistema Único de Saúde, e quem está despontando na inserção desse dispositivo são os enfermeiros e as enfermeiras. Então a gente vai falar também sobre o DIU, a gente vai ter uma oficina sobre o DIU e também sobre o Implanon, que é algo que é bastante novo e muitos colegas ainda estão passando por treinamento em qualificação para poder fazer essa inserção nos seus municípios. Então, é um dos temas também que a gente vai abordar. E aí, depois, a gente vai ter 28 e 29, que é o nosso grande evento, e eu falo grande evento porque quem já conhece já sabe, aquela velha história, né, de quem conhece sabe. Mas é um evento grande, realmente, que a gente aí comporta já quase 2.000 pessoas. E a gente vai ter palestras, mesas redondas, nós vamos ter talk show também, que é voltado com temas ligados não só para a saúde, mas especialmente para a enfermagem. Eu falo não só para a saúde, porque a gente vai ter profissionais de outras categorias também. A gente vai falar do HTLV, por exemplo, que é uma infecção ainda que atinge muitas mulheres no nosso território. A gente vai focar no pré-natal. Né, e os enfermeiros e as enfermeiras, eles despontam também na atenção primária em saúde, especialmente, e também na média complexidade, na realização desse pré-natal, acompanhamento dessa gestante no pré-natal. Vamos falar também do temática central, obviamente, inclusive a temática central vai ser desenvolvida pelo presidente do Conselho Federal de Enfermagem, o Dr. Manuel Carlos, que estará conosco aqui no Pará. Nortista também estará aqui no Pará. Aí nós vamos falar de violência. E aí o enfrentamento à violência no ambiente de trabalho, violências, né, no plural, porque são diversos tipos de violências, assédio moral e assédio sexual também no ambiente de trabalho. Quando tu quiseres que eu dê uma pausa, tu me fala também. Porque é uma profissão que é majoritariamente feita por mulheres. Né, desses mais de 100 mil profissionais aqui no estado do Pará, como eu falei, nós somos 85% de mulheres. E a gente tem uma pesquisa que comprova isso, uma pesquisa, não é só a Daniele olhar, né, para a sala de aula, para os postos de trabalho, mas a gente tem uma pesquisa comprovada da Fiocruz. Inclusive nós tivemos no ano passado o lançamento da cartografia da enfermagem no Brasil, que foi realizado pelo Ministério da Saúde. Então 85% desse corpo de enfermagem são mulheres, e é quem está na linha de frente, é quem sofre não só a violência física nos postos de trabalho, que infelizmente a gente sabe que isso tem crescido muito, e aí são vários fatores que fazem com que isso acarrete, a pessoa chegue nessa agressão física com os colegas, mas também a gente sofre também com assédio moral, porque é uma categoria majoritariamente mulher, mais uma vez, a gente ainda tem um enfrentamento forte com a sociedade que a gente tem, que sim, ainda é misógina, é machista. Mas também o assédio sexual. Não à toa, né, no carnaval, o que a gente mais tem são fantasias de enfermeiras. Né, a sexualizar a nossa profissão. Né? O fetiche que ainda tem ligado a essa categoria e que a gente vem trabalhando muito, que é uma categoria que presta assistência digna e de qualidade todos os dias, está na linha de frente, salvando vidas, e que a gente merece respeito também. Então, a gente vai também trazer esse debate para cá, para a gente falar um pouco sobre o enfrentamento a todos os tipos de violências que a gente enfrenta no dia a dia. Vamos falar do Sistema Único de Saúde, que ainda é o nosso maior ordenador de ofertas de cuidado, né, mas também o nosso ordenador da formação, e também é um sistema único, né, que a gente precisa defender enquanto cidadão, enquanto profissional também. Daniele, você falou de alguns desafios da profissão agora para a gente, né? Além desses que você citou agora relacionado aí aos assédios, quais seriam os outros desafios que a classe enfrenta? Eu digo principalmente aqui no nosso estado por questão geográfica, né? Um país dentro de um estado. Olha, aqui são muitos desafios. E aí desafios assim que é de gestão, é gestão maior, é gestão local também. Mas como é que a gente vai fazer saúde no nosso estado com as diferenças territoriais que a gente tem, geográficas que nós temos, pensando no financiamento, por exemplo, que é o mesmo financiamento que o Eixo Sul e Sudeste recebe, que eles têm vias rodoviárias muito melhores que a nossa, eles não têm malhas fluviais, percorrem rios como a gente aqui. Então, a gente tem a dificuldade de acesso, não só da população, mas do próprio profissional.
e porque esse profissional ele faz parte desse território também, né? Então, o profissional não é aquele que ele é de uma determinada localidade, que ele vai só lá atender e depois ele retorna. Ele é de lá também. A gente trabalha com uma subvalorização, infelizmente, ainda. E uma categoria, mais uma vez que eu falo, é que está à linha de frente, é quem salvou muitas vidas na pandemia, foram aplaudidos, né, na pandemia, e a gente vive com subsalário. A gente tem uma violência institucional também, e de gênero também muito forte. É uma sobrecarga de trabalho, e eu falo sobrecarga de trabalho, sobrecarga reprodutiva, porque a gente tem a tripla jornada, a quádrupla jornada. E eu falo quádrupla jornada porque não é incomum a gente encontrar colegas que têm 3 empregos, né, até 4 empregos, para ter uma condição melhorada de vida, porque a gente lutou muito pelo piso salarial, e o piso salarial foi bem aquém do que a gente gostaria, o que a gente lutou, e hoje ainda a gente encontra muitos desafios e bloqueios para que instituições, tanto públicas quanto privadas, eles façam realmente o pagamento do piso como ele deveria ser feito. A pandemia, você falou agora da pandemia, né? A pandemia ela deixou marcas profundas na enfermagem, né? Foram os profissionais que lidaram diretamente com a situação que nós passamos há alguns anos. Nesse sentido, os profissionais, eles tiveram uma sobrecarga desses anos relacionado à saúde mental? Sem dúvida alguma. A sociedade como um todo, no pós-pandemia, ela foi afetada, né? A saúde mental foi afetada. E não à toa também na nossa categoria. Inclusive, os dados, eles apontam, né, que a gente tem algumas pesquisas que mostram isso também, que das mortes de profissionais de enfermagem do mundo todo, 1/4 ocorreram aqui no Brasil. Isso é um contingente muito grande. Se a gente pensar numa pizza, a pizza representar o mundo e 1/4 desse ser só o Brasil e o restante ser os demais países, são muitos colegas de enfermagem eles terem vindo a óbito. Mas isso escancarou como os colegas eles estão lidando na linha de frente, com falta de insumo, falta de equipamento de proteção individual, foi o que escancarou para a sociedade também. Né? E muitos, imagina você estar no ambiente de trabalho, você ser contaminado, você ser afastado, outro colega ser contaminado, e quando você retornar, você não sabe quantas pessoas ali retornariam para aqueles postos de trabalho. E sem contar da própria sobrecarga de trabalho, que por si só ela já é um fator de risco para um transtorno, né, mental e uma fragilidade emocional. Então, é uma categoria que sim, por conta desses desafios de carga horária, especialmente da exaustão que muitos enfrentam. Tem pesquisa, inclusive, da própria Fiocruz também, que fala sobre a saúde mental dos trabalhadores da enfermagem, que trazem alguns percentuais, alguns dados, assim, né, de quantos eles desenvolvem ansiedade, de quantos desenvolveram já depressão, né, tem transtorno de burnout. Então, é uma categoria que tem um afastamento também por conta de doença mental. Inclusive, saiu uma reportagem recente num jornal de notícias aqui, veiculado nacionalmente, bastante grande, das categorias de todas as profissões, né, de várias profissões. Em 6º lugar, por afastamento de saúde, ficava a enfermagem, os trabalhadores da enfermagem. Daniele, a gente tem participação do pessoal que está acompanhando o programa Sem Censura para ao vivo com a Giovana. Aquela Regina Silva de Oteiro, ela diz assim: não sou operada. Onde posso encontrar para colocar um Implanon? Ana Regina? Keila Regina. Keila Regina. Keila, o Implanon, tu não precisa... ele está distribuído na rede de saúde, né? Mas aqui no nosso município ainda não estão em todas as unidades, estão fazendo. Mas no Distrito d'Água, as unidades do Distrito d'Água, a unidade de saúde do Guamá, ele já está implantando o Implanon. E é só que, como é que a gente não, né? Mas como é que está sendo feita a capacitação com os enfermeiros? É via Secretaria de Saúde, junto com a Universidade do Estado. Perdão, a Secretaria Municipal de Saúde junto com a Universidade Federal do Pará e a Secretaria de Estado de Saúde Pública junto com a Universidade do Estado, que eles estão fazendo treinamentos para os enfermeiros para que eles possam começar a implantar. Eu sei que no Distrito d'Água já está sendo realizado e à medida do possível assim, vai sendo expandido para toda a rede. Então, eles estão selecionando enfermeiros de cada unidade desses distritos, como nós somos distribuídos em distritos sanitários, né, dos 8 distritos de Belém, para que eles possam ser qualificados e treinados para receber o Implanon. Mas também está tendo diversos mutirões.
De vez em quando está tendo mutirão na Universidade do Estado, porque é exatamente nesse momento de treinamento que a gente vai implantando. Eu sei que hoje nós temos uma fila, uma demanda de 300 mulheres que já têm buscado, e elas estão na fila para que os próximos treinamentos elas possam já receber o Implanon. Então, buscar, tá acompanhando as redes sociais, já vai eu fazer, não só do Corém, né? Vou fazer do Corém, mas as redes sociais da própria Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde Pública também, que lá eles divulgam também quando é que vai ter o mutirão. A própria Universidade do Estado do Pará também tem feito isso, né? Divulgar quando eles vão ter esse mutirão, porque é nesses treinamentos, porque o enfermeiro, por exemplo, num treinamento, ele tem a parte teórica e a parte prática, ele tem que inserir pelo menos 3 dispositivos em 3... Na verdade, dispositivos em 3 mulheres. Né? Então, são 3 dispositivos no mínimo para que ele possa, dali em diante, começar a seguir. Pronto. Daniele, e a gente falou um pouco a respeito relacionado aos profissionais, né? Na semana da enfermagem. E para os estudantes, como é que essa semana está funcionando? Bom, eu já fui estudante, né? Para estar aqui, graças a Deus. Mas o nosso foco maior é profissional de enfermagem, mas o estudante também, ele precisa já... Como a gente fala, quando a gente é mãe, eu sou mãe, desde pequeno que se aprende, realmente na academia, quando a gente está em formação que a gente começa a realmente despertar para da importância que é de participar desses espaços. Não só para a gente buscar um aperfeiçoamento, né, uma melhoria de conhecimento técnico-científico, mas que a gente possa estar se encontrando, estar fazendo network, porque a gente precisa fazer network desde acadêmico de enfermagem, desde estudante de enfermagem. Então, esse é o momento também que a gente abre para que os estudantes possam fazer parte. Então, é um evento voltado para profissional de enfermagem e também a gente abre as inscrições para os estudantes poderem estarem lá conosco. Você falou agora há pouco sobre a sobrecarga de trabalho, que às vezes o profissional precisa ter 3, 4 empregos para poder se manter. Nesse sentido, como é que o Corém ele fiscaliza essas situações de sobrecarga de trabalho para esses profissionais? O Corém é um órgão fiscalizador e disciplinador da profissão de enfermagem. Então, ele age no exercício profissional da enfermagem, né? Sobrecarga de trabalho, né? Carga horária, isso já é de cunho trabalhista, então isso já fica a cargo dos sindicatos. Mas se a gente, numa fiscalização, a gente percebe que um profissional está fazendo além do que é o permitido dele, e eu digo além, não da técnica, não da assistência em si, porque isso aí já seria um ato infracional ou um ato ilegal, né? Então já seria nosso. Mas se ele percebe, por exemplo, que o profissional ele não tem condições dignas para um descanso, né? E a gente tem uma lei do descanso digno dos profissionais de enfermagem. Se ele percebe que a jornada está além daquela que é permitida, por exemplo, hoje a gente não tem uma jornada de trabalho regulamentada. Então, o servidor, por exemplo, servidor do Estado, que é estatutário, segue 30 horas. Mas tem instituição privada que ele segue 44 horas, que é o que está instituído ainda para todos os trabalhadores em geral. Né? Mas se ele está seguindo além do que aquilo, e se a gente percebe numa fiscalização, a gente consegue constatar, é obrigação nossa também demandar para o sindicato, demandar para o Ministério Público do Trabalho. Se o profissional, por exemplo, se a gente, numa fiscalização, a gente tem conhecimento, nossa categoria é dividida entre enfermeiros, técnicos e auxiliares. Então, o nosso piso salarial é diferente para enfermeiro, é um valor para enfermeiro, que é o de nível superior, técnico e auxiliar ganham um valor abaixo, um valor menor, percentual em cima desse valor do enfermeiro. Mas se a gente percebe, se a gente constata numa fiscalização, por exemplo, que o técnico de enfermagem está exercendo a atividade de técnico de enfermagem, mas ele está contratado como auxiliar de enfermagem, é uma obrigação nossa também demandar para sindicatos e demandar também para o Ministério Público do Trabalho. Então, aquilo que não é nosso, né, de competência legal nossa, mas que a gente consegue constatar por meio da fiscalização, a gente tem que demandar para outros órgãos competentes. Daniele, e sobre a questão do pós, a semana aí da enfermagem, como vocês pretendem continuar esses trabalhos, principalmente não na região metropolitana, né, que a gente tem fácil acesso aí a muitas outras demandas, mas relacionados ao interior, os municípios? Bom, a gente, quanto Comissão de Educação Permanente, foi até um trabalho que nós fizemos já desde o início do ano, junto com as outras comissões que nós temos dentro do Conselho, que nós temos comissões temáticas, temos um grupo de trabalho de saúde da mulher,
nós temos um de elaboração de protocolos, nós temos de práticas integrativas e complementares, então nós temos diversas outras comissões, e aí eu estou deixando algumas de ser citadas, e a gente tem trabalhos a serem desenvolvidos também. A Comissão de Educação Permanente, ela é muito demandada, né? Porque tem que ser, a educação permanente, ela é a partir da necessidade do local. E não a educação continuada, que é a demanda nossa, né? Então, a gente faz os dois, são os dois viés. Então, o que é demanda nossa a partir dessas comissões, o que a gente está abordando, o que a gente tem para divulgar dentro das instituições, levar para os profissionais, e também a gente recebe demanda da categoria, demanda dos ambientes de trabalho. E geralmente os hospitais, eles precisam ter um núcleo de educação permanente ou uma comissão, o nome que eles intitularam como educação permanente, e lá eles têm que trabalhar também voltado para necessidade que os profissionais têm de aprimoramento. E aí eles demandam muito para a gente também. Então, a gente também continua, independente da semana de enfermagem, a gente continua com atividades também voltadas para aperfeiçoamento e aprimoramento dos profissionais, do que a gente já fazia antes, né, de uma forma menor, de uma forma ainda mais próxima, porque é lá no local de trabalho, geralmente, que acontece. E a gente recebe essa demanda via ouvidoria do Conselho de Enfermagem, ou via redes sociais, ou via e-mail. A gente recebe essas demandas. Até mesmo porque vive se atualizando, né? O mundo vive se atualizando, a inovação, a tecnologia, e até no uso da medicina, né? Ontem a gente abordava a temática do uso de IA na profissão. Como é que está para vocês, né, na questão dos profissionais da enfermagem? A gente tem abordado muito essa questão da IA também. Inclusive, a gente está esperando agora, a gente participou da reformulação do nosso novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Eu digo novo porque ele virá, né, provavelmente ele será ainda homologado, será, na verdade, aprovado, né, esse ano ainda, a gente acredita que ainda no primeiro semestre, pelo Conselho Federal de Enfermagem. E foi um código também construído democraticamente a muitas mãos. Então, nós tivemos debate no Estado, tivemos uma conferência para debater esse código, levamos para Brasília para debater numa conferência nacional, e a IA é um dos aspectos que a gente precisa normatizar na nossa categoria. A gente ainda não tem nenhuma legislação que fale em nível de país como a gente tem que tratar com uma IA, mas a gente não pode esperar a gente ter uma lei que fale da IA em si, já que o marco regulatório da internet, a gente sabe que ainda tem fragilidades. Inclusive a gente está com um evento aqui no Pará, né, falando sobre o fórum da internet. Mas a gente tem abordado muito a IA porque a gente já desenvolve muitas atividades com a IA. E às vezes a gente só volta a IA para aquilo que foi mais popularizado, muito recente, que foi o ChatGPT. E quem pensa na IA só na perspectiva do ChatGPT já está bem atrasado, né? E bem, vou dizer assim, não só atrasado, desatualizado, e vai ficar para trás. Então, a gente já tem muitas tecnologias que a gente trabalha, ferramentas que a gente já utiliza, que já trabalha com o IA há bastante tempo. Então, o profissional, a gente precisa estar sempre se atualizando, se aprimorando, buscando conhecimento, porque eu sempre digo que a tecnologia, ela veio para nos auxiliar. O cuidado humano, ele vai existir e ele vai continuar sendo necessário. Mas se a gente não se atualizar, a gente vai ficar para trás. E o nosso cuidado humano, ele vai deixar de ser essencial? Não, mas talvez ele fique um pouco mais burocrático demais, e a gente precisa ter essa facilidade que a tecnologia traz para que a gente tenha um contato mais direto, inclusive com o nosso paciente. Quais a mensagem que você deixa para os profissionais da enfermagem que estão aí no dia a dia, na linha de frente, em hospitais, em unidades de saúde, nos municípios? Olha, hoje foi o que eu falei mais cedo, e eu acho que traz muito para cá, né? A gente atuar na enfermagem, atuar na saúde, requer da gente muito mais do que um propósito, requer da gente muita coragem. Coragem para enfrentar os desafios que a gente tem diariamente, né? A gente sair de casa. Todo profissional sai de casa para trabalhar, para se dedicar ao próximo, fazer o melhor possível. Eu acredito muito que um profissional de enfermagem, ele não sai de casa dizendo, eu vou praticar o mal. Não sai. Por mais que erros possam acontecer, né, e a gente sempre faz a separação do joio e do trigo, mas requer muita coragem, né, e a gente sabe que é uma categoria de muito valor,
né, essa categoria majoritariamente de mulheres, são mulheres valorosas e que a gente encara esses desafios territoriais, geográficos, de salarial, né, baixa valorização que a gente ainda tem, que na valorização ela não é só salarial, mas é de reconhecimento também do papel importante da enfermagem na saúde, na sociedade brasileira. Né, o que eu deixo é o seguinte, a gente sabe que a gente às vezes cansa. E a gente fala muito que a gente vem numa luta, né? A gente tem bandeiras de luta, a gente luta bastante, a gente cansa, mas quando a gente cansar, a gente precisa ter a clareza assim, de parar um pouco, né? Buscar o fôlego, e às vezes o fôlego a gente encontra dentro de outros colegas, com outros colegas, a gente se encontrando, a gente conversando, dialogando, trocando experiências, para que a gente possa pegar um fôlego novamente e voltar, não só para a labuta diária, de prestar assistência digna e de qualidade, mas também das lutas que a nossa categoria ainda requer bastante. Quem cuida também precisa ser cuidado, né, com certeza, Daniele? Com certeza. E eu acho que em todas as categorias, eu acho que é uma exceção, assim, bem rara, quem sai de casa para brincar, né? Todos são profissionais e saímos para exercer da melhor maneira possível a nossa profissão, seja ela qual for, né? Verdade. A gente deseja aí um evento maravilhoso para vocês, que ocorra tudo como foi planejado e que vocês alcancem aí sucesso com ele. Eu agradeço muito o espaço, inclusive eu gostaria de que vocês acompanhassem as nossas redes sociais. No Instagram nós somos @CoremPA_oficial, no Facebook, temos também no Facebook, canal também no YouTube, então acompanhe as nossas redes sociais, porque por lá a gente vai divulgar não só a Semana da Enfermagem, que está percorrendo, já está percorrendo no interior do estado, já fizemos Santarém, Marabá, Tomé-Açu, Soure, e aí eu vou esquecer talvez de alguns municípios, mas a gente já vai estar, a gente está dando continuidade, então é por meio das redes sociais que a gente vai estar divulgando não só a Semana da Enfermagem, mas outras atividades que nós estaremos realizando ainda ao longo desse semestre todo e do ano inteiro. Pronto, agradeço a sua participação, foi uma satisfação tê-la conosco e também em nome dos nossos telespectadores, agradeço aqui as mochilas que vocês estão deixando para a gente sortear no final do programa. Muito obrigada. Para você que está acompanhando Sem Censura, a gente volta já já.